Mensagem do céu. Queridos, estamos aqui na sequência, o curso Judeus Messiânicos. Hoje nós vamos estudar Hebreus, Judeus Messiânicos, capítulo 2. Vamos ir do 1 ao versículo 13. Se o Eterno quiser e vivermos, em nome de Yeshua, que o Eterno fale ao seu coração. Mais uma vez eu quero lembrar vocês sobre o autor de Judeus Messiânicos, ele ter ali uma implicação com os Malachim de Hashem, não é? Aparentemente, nós estávamos vivendo num tempo onde a relação com os Malachim era praticamente de adoração, e vocês vão lembrar de um evento, um episódio, onde as pessoas ficavam ao redor, numa cisterna ali, ali próximo de Jerusalém, aonde havia um homem já também há 4 décadas, mais de quase 5 décadas ali, paralítico, não é verdade? E eles ficavam esperando que o Malach de Hashem descesse e agitasse as águas, e eles entravam dentro das águas. Quem entrasse primeiro era curado, né? Então, queridos, é importante ter entendimento que existiu uma atuação dos Malachim de uma maneira que hoje nós não temos acesso. Isso trazia um grande prejuízo a partir do momento que nós passamos a prestar culto, serviço para os Malachim, e o autor de Judeus Messiânicos se levanta contra isso, e nós não podemos ver isso uma guerra nossa pessoal em falar dos Malachim. Lembrando também que nós tínhamos 2 vertentes em Israel muito fortes, que era dos fariseus e a outra dos saduceus. Os saduceus, que eram a autoridade vigente, o sumo sacerdote era saduceu, eles não criam nos Malachim e nem criam na ressurreição dos mortos. Se você perguntar para mim como é possível isso, céu, pois é possível, queridos, é muito complexo, mas é possível. Vamos lá, Hebreus, Judeus Messiânicos 2, versículo em diante. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Versículo 2: Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio dos Malachim, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Todos os estudos aqui, eles não vão apontar claramente para a atuação dos Malachim na época, por exemplo, que nós vamos ver o próprio nascimento de Yohanan Imersor, não é verdade? Onde Zacarias estava lá no seu turno de sacerdote. Aqueles selecionados por Hashem é que podiam fazer esse serviço, para você ter uma noção como as coisas mudaram, queridos, não é? Nós tínhamos esse serviço acontecendo 30 anos antes do ministério de Mashiach iniciar. Em 3 décadas já não tinha mais o sumo sacerdote como era anteriormente. Nós vamos ter 2 sumos sacerdotes vivos nesse período. Nós vamos ter o governador de Israel, ou seria a autoridade máxima de Israel, que era um edumeu, era um judeu convertido, Herodes. Mas é importante que você tenha entendimento de que tudo estava bagunçado. Nós vamos ter 2 sumos sacerdotes vivos, o genro e o sogro, e estando presidindo a casa do Eterno, os 2 da linhagem dos saduceus. Então é muito importante que você tenha entendimento a bagunça que estava 30 anos depois, ou seja, quando o pai de Yohanan Imersor estava no templo, tinha uma identidade correta dentro dos princípios do Eterno, embora a arca já não estivesse mais lá dentro, mas os serviços eram feitos, e as únicas pessoas que sabiam que a arca não estava lá dentro, não é? Evidentemente era quem entrava no Santo dos Santos. Não sabemos se tinha uma representação da arca ou o que acontecia, mas o fato é que não estava lá. E aqui eles vão falar sobre esse contexto onde os Malachim apareceram para Shinshon, apareceram para vários outros momentos na história, para Gideon,
vai aparecer vários momentos na história, mas todos os textos vão apontar para um texto que está escrito justamente na Números, capítulo 15, versículo 30. Mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor, tal pessoa será eliminada no meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento, e será eliminada essa pessoa, e a sua iniquidade será sobre ela. Esse texto aparece justamente antes daquele homem pegar a lenha no dia de Shabat. E é evidente, se ele pegou lenha, ele pretendia acender fogo. Isso é algo inadmissível em relação ao Shabat. Então, queridos, é muito importante nós compreendermos que a negligência do mandamento, ela realmente causa a morte, não a morte somente física, mas a morte também para a vida eterna. E nós não podemos negligenciar tão grande salvação que nos é anunciada por meio de Yeshua. Hoje, queridos, o que eu vejo como um perigo das pessoas descobrirem o que elas chamam das raízes, não é? Elas têm chamado de raízes. O fato da pessoa se inclinar para o judaísmo pode diminuir a pessoa de Yeshua. E Yeshua não é diminuído nem na antiga aliança, Yeshua não é diminuído de modo algum no contexto da nova aliança, e o autor de Judeus Messiânicos fala justamente disso. Vocês estão dando mais honra aos Malachim do que vocês dão honra ao Mashiach e Yeshua. É isso que ele está dizendo, não é? Como nós escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Isso não significa que os Malachim trouxeram a expressão de boas novas, ou do que quer que tenha sido quando houve um anúncio, ou como aconteceu até a Miriam, que ela conceberia e daria luz a um filho, ou como foi com Iosef, onde apareceu Malach em sonho para falar com ele, ou qualquer visitação que nós tenhamos. Eu tive visitação, já expliquei isso para vocês, tive uma experiência muito profunda com o Malach de Hashem por horas, não é? Estive por horas com aquele Malach. Então, queridos, aquela experiência de estar falando com o Malach foi a única experiência que eu tive. A outra eu tive visões, mas aquela especificamente foi algo que me moveu profundamente num terreno que, na época, o Gugu Liberato e a Universidade Ambi Morumbi estavam dando um terreno, queriam que a gente construísse um imóvel ali naquele lugar para estar com nossos filhos. Não deu certo depois, posteriormente, mas foi naquele terreno, naquele lugar aonde aconteceu esse encontro meu com esse Malach durante um período completamente surreal para mim hoje, lembrar de tudo que nós vimos, de tudo que aconteceu ali. Então, é importante ter entendimento que isso pode acontecer com qualquer pessoa. Isso foi há muitos anos, né? Praticamente aí, há quase 30 anos isso. Mas é importante que nós guardemos aquilo que o Eterno tem como revelação às nossas vidas. Lembrando você que ninguém que tem visões é melhor do que quem não tem visões. Bilã, eu tenho certeza que ele está no Sheol, Balaão, não é? E ele viu Malach. Então, queridos, a visão, o fato de uma pessoa ter visão, não faz dela superior a uma pessoa que não tenha visão. Eu não sei por que as pessoas valorizam tanto quem pode ver ou quem pode ouvir. Tá bom, queridos? A pessoa ver e ouvir e não obedecer, ela, aquela mula tem mais valor perante o Eterno. É a que salvou a vida de Bilã. Aliás, a mula viu o Malach antes do Bilã, antes de Balaão ver, não é? Eu queria lembrar você isso. O próprio animal tem a visão aberta e nós muitas vezes não podemos ver. Então, aqui o autor de Judeus Messiânicos vai trazer versículo 3, qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, dando testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, por distribuição da Ruach HaKodesh segundo a sua vontade. Ou seja, a palavra dita pelos Malachim para as pessoas, elas não conferiam às pessoas poder. Olha, o que o autor de Judeus Messiânicos está dizendo? Olha, os anjos, os Malachim, podiam vir e falar para a pessoa, olha, você vai
conceber, você vai acontecer isso, acontecer, mas eles mesmos, essa palavra não fazia que aquelas mães, por exemplo, ou aqueles que receberam uma palavra profética, pudessem ter algum poder em si mesmo. Mas nós, queridos, eu e você, precisamos nos preparar para esse derramar da Ruach HaKodesh. Nós precisamos desse poder com autoridade de fazermos milagres, queridos. Nós vamos precisar, é questão de sobrevivência. Eu estou dizendo isso para vocês com todo o meu coração. Eu e você precisamos nos limpar de tudo aquilo que distancia nossas vidas do Eterno e de Mashiach Yeshua, para que nós possamos nos preencher em todos os cantos da nossa vida da Ruach HaKodesh. E eu convido você a ouvir justamente esse conselho que eu tenho para a minha vida, aonde não somente o testemunho vem sobre nós, mas o poder de realizar coisas sobrenaturais. Nós temos provado de coisas sobrenaturais, graças ao Eterno. Nós temos provado de curas, de libertações, de milagres, mas o Eterno quer nos dar mais. Ele quer nos dar um poder para lidarmos com situações bastante obscuras que virão sobre toda a terra. Olha só, versículo 5. Pois não foi aos Malachim que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visite. É interessante o autor de Judeus Messiânicos não mencionar, por que ele não menciona a autoria dos textos. Por que ele lança os textos e não menciona a autoria? Existem vários segmentos com relação a isso. Um segmento diz que ele estava falando para um grupo de pessoas destinado a judeus que conheciam muito bem onde estavam os textos. Então ele só trazia a citação e a pessoa deveria saber de onde veio aquilo, não é? Então, se viesse uma citação C é igual a MC ao quadrado, hipoteticamente você deveria lembrar que foi Einstein que colocou essa fórmula, não é? Então ele trata com as pessoas como se elas já soubessem de quem ele está falando, ou o intuito seria o objetivo de que as pessoas fossem procurar sobre aquilo que ele está falando. Então, se você não sabe sobre quem eu estou falando, então vá procurar para você entender. Se você seguir essa vertente do vai procurar, que é o nosso caso aqui, nós temos de procurar tudo o tempo todo, não é? Você vai encontrar essa palavra justamente colocada sobre Iov. Jó 7, versículo 17, o próprio Iov, o próprio Jó falando: quem é o homem para que tanto o estimes e ponha nele o seu cuidado. Mas esse momento onde Jó fala sobre isso, é uma crítica, não é? Porque no versículo 18 ele vai dizer: e cada manhã o visites, e cada momento o põe à prova. Ou seja, por que o Senhor prova um ser tão efêmero como nós, não é? Ao mesmo tempo que Jó estava falando sobre esse contexto que é o homem para que tu visites, ele estava também fazendo uma crítica sobre o estado de que ele se encontra. Porém, nós vamos ver Melech Davi repetindo o mesmo texto, não é? E ele vai colocar o texto de Jó, em Salmo 8, versículo 3 em diante: quando eu contemplo os teus céus, a obra dos teus dedos, e a lua, e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites, não é? Então a colocação é por que o Eterno escolheu a humanidade? E esse é um grande desafio que nós vamos estar tratando na próxima aula de Judeus Messiânicos, justamente que vai tratar da polêmica de nós temos um adversário das nossas almas, rugindo ao nosso redor como um leão, tentando tragar as nossas vidas, não é? No versículo 7, fizeste um pouco menor do que os Malachim, e de glória e honra o coroaste. O texto e o constituíste sobre as obras das tuas mãos não existe nos originais, queridos. Porque, olha,
o homem pode até ter tido esse domínio algum dia, eu não sei, porque não foi a ele dado esse domínio. Mas essas obras nós sabemos com clareza, que nós vamos ver isso na próxima aula, que estão sob o poder do Shedem, queridos. Não estão sob o poder do homem. O homem não tem mais esse poder para agir. Se algum dia ele teve, eu tenho minhas dúvidas, não é? E na próxima aula eu espero trazer essa dúvida para você. Então, o texto inexiste, não é colocado em que nós fomos constituídos sobre as obras das mãos de Hashem, não fomos colocados, não é? E o texto vai ter base aí justamente o fato de nós termos sido feitos inferiores aos Malachim e por qual motivo o Eterno nos colocou numa condição de honra, não é? Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés, versículo 8. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou de fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeita, e essas coisas estão sujeitas ao Mashiach. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor do que os Malachim e Yeshua, por causa do sofrimento e da morte, foi coroado de glória e de honra para que, pela graça do Eterno, provasse a morte por todo homem. Yeshua, ele tomou um posicionamento de trocar o peso que era sobre as nossas vidas, sobre a sua própria vida. É muito importante que nós tenhamos entendimento sobre isso. Nós temos um programa que nós trabalhamos com parábolas biotecnológicas da salvação, não é? E aí, queridos, se nós fôssemos comparar Mashiach, não é? Eu falei até isso para o meu marido recentemente. Se nós entrarmos na comparação desse mundo cibernético, do mundo de projeções que nós temos tido acesso, nós vemos muito Mashiach como se o Eterno fosse o dono do programa, mas Mashiach fosse o programador. Nada sem ele teria sido feito. Eu tenho uma facilidade melhor para ter entendimento com esse exemplo, com esse modelo, porque quem realmente é o poderoso autor do programa, não é? Ele é superior àquele que faz a programação. Então, eu vejo Mashiach e Yeshua como uma pessoa que, por meio dele, todas as coisas realmente foram criadas. E o fato de ter se sujeitado ao Eterno, ele é um exemplo como rei sobre a minha vida, para que eu possa ter entendimento de que em toda matéria eu esteja sujeita a Hashem, porque esse é o modelo que eu tenho de Mashiach e Yeshua. Recomendo a você que veja Parábolas Biotecnológicas da Salvação, vai tratar sobre corpo, alma e espírito, e eu espero que lhe ajude a ter entendimento nesses quesitos, não é? Versículo 10, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas coexistem, conduzido muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. E é muito complexo para nós imaginar que Mashiach tenha de ser aperfeiçoado em alguma coisa, não é? Romanos 11:33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Elohim do Eterno, quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente de Hashem, ou quem foi seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que venha restituí-lo, porque dele e por meio dele, para ele são todas as coisas, e a ele, pois, seja a glória eternamente, El Melech Neman. Queridos, compreender que Mashiach teve de ser aperfeiçoado em alguma coisa só compete na experiência dele se tornar humano. Ninguém no céu tinha se tornado humano, não é? E hoje nós temos um ser humano no Santo dos Santos. Imagina que situação. Hoje você tem um intercessor perante Hashem no Santo dos Santos. Pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só, e por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Mashiach, pelo fato de ter se tornado humano, não se envergonha de nós, não se envergonha de nos chamar de irmãos. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores,
no meio da congregação. Esse texto, o Salmo trata do Salmo 22, se você puder ler o Salmo 22 inteiro, não é? Mas no verso 22 diz: aos meus irmãos declararei o teu nome e cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Mashiach canta, viu, queridos? E que voz maravilhosa. Eu espero que vocês possam ouvir a voz dele. Ele cantando, é uma pessoa com uma voz extremamente agradável, inconfundível, não é? E outra vez eu porei nele a minha confiança ainda, eis aqui estou, e os filhos que Deus me deu. Mashiach também nos vê como pai, ele nos vê como pai, não é? Você vai lembrar o próprio Yohanan, 1 Yohanan 2,28, filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados da sua vinda. Todo aquele que nasceu de Hashem e tem a responsabilidade sobre a vida de outras pessoas se coloca realmente na posição de pais para zelar por todos, não é? E nós vamos ler a palavra do Eterno vindo de um modo maravilhoso para nós, e sempre o autor de Hebreus virá trazendo para mim e para você textos que estão na antiga aliança como uma confirmação clara de que ele tirou esses textos ou da própria Torá ou da Haftará. Esse texto vai se encontrar lá em Yeshayahu 8, versículo 18 em diante: eis-me aqui os filhos que o Senhor me deu, para sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sion. Tá bom? Dúvidas? Então vamos orar, queridos. Querido Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, nós invocamos o Teu nome para o bem, e nós pedimos ao Senhor, nos dá sabedoria e discernimento sobre quem é Mashiach e Yeshua. Nos ajude a compreender a sua grandeza e aquilo que o Senhor tem realizado por meio desse homem maravilhoso. Bendito seja o teu nome, Pai, por ele. Bendito seja o Mashiach que se tornou homem por amor de nós. Bendito seja, Pai, o plano insondável de salvação ao qual nós conhecemos particularmente apenas aquilo que nos é revelado. Grandioso é o Senhor que projeta o bem sobre a humanidade. O Senhor projeta o bem sobre as nossas vidas. Ajuda-nos, bondoso de Israel, a fazermos o melhor por Ti, no tempo que aqui nós estamos. Eterno, fala aos Teus filhos. Eterno, abençoa. Faz com que nós possamos ter da Tua parte o entendimento procedente de que é o Teu reino, de que é a constituição desse reino divino. E nos ajude hoje, enquanto estamos aqui, a fazermos parte desse reino. Porque se as coisas daqui são sombras, meu Pai, ó bondoso de Israel, que nós possamos nos tornar já o mesmo movimento destas sombras, completamente inescrutáveis para nós, mas completamente acessíveis a tua Ruach HaKodesh. Pai, nós estamos no meio de um ataque mental, de um programa de transformação das mentes num caminho muito negativo para afastar as vidas de Ti. Ajuda-nos a nos aproximar de Ti continuamente, bondoso de Israel, é o que eu Te suplico. E mais que nunca, Pai, o Senhor que é bom e sabe dar boas dádivas aos seus filhos, nós carecemos da Tua Ruach HaKodesh. Visita-nos, Hashem. Tu és o suprimento exato para a minha natureza. Tu és o suprimento exato para cada um de nós. E nós carecemos de Ti. Beshem Yeshua HaMashiach. Que assim seja, assim seja. Queridos, beijos no seu coração. Fiquem na Shalom do nosso Pai. Shalom do nosso Pai. Mensagem do Céu.